Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live onde a gente vai falar um pouco sobre escutar a voz do coração, sobre a nossa missão no mundo. Para isso eu trouxe hoje um convidado muito especial, o Padre Gustavo. Só esperar ele chegar que a gente vai começar. Vamos convidar algumas pessoas aqui para essa live. Boa noite. Esperando o convidado especial chegar para a gente começar. Olá, Olá! boa Boa noite. noite! Que saudade! Pois é! Moramos tão perto e nos encontramos aqui. Pois é. Você sabe que eu tava tentando lembrar, a última vez que eu te vi foi no Raleo de 2018. Meu Deus do céu! Faz tempo, muito tempo. Faz tempo, faz tempo. Bom, gente, eu conheço o Gustavo já tem algum tempo, acho que desde a infância, né, Gustavo? Sim, sim, A gente não tinha muita proximidade, mas é desde a infância que sim. a gente se cruza, se conhece, né? Mesma comunidade, mesma igreja, né? Nós sempre estivemos E nos mesmos lugares, os mesmos vínculos, não é? isso, isso. Os grupos eram diferentes, né? Assim, a panelinha era diferente, mas a gente sempre estava perto ali, sempre estava no mesmo núcleo. E Exatamente. aí, eu estava pensando muito esses dias sobre missão. Uhum. E eu, ao meu ver, você descobriu sua missão muito cedo. Você já sabia o que você queria, né? E aí eu pensei, nossa, eu vou chamar o Gustavo para falar um pouco sobre isso, para a gente conversar um pouco sobre missão, sobre vocação, Uhum. né? E te agradeço muito o convite. E agora passo a bola para você. Amém. Bom, primeiro é uma alegria estar aqui. Eu acho super legal a gente poder estar junto, partilhando um pouco essa realidade, né? Como você fala, missão. Eu acho que é legal falar essa questão missão, porque dentro daquilo que é a sua profissão e as suas especializações, eu acho que é mais fácil para a gente explicar para as pessoas que vão nos acompanhando ali, né? Uhum, Então, assim, para quem não conhece, né, eu sou o Padre Gustavo, sou aqui padre diocesano da Arquidiocese de Maringá e atualmente moro em Mandaguaçu, né? Sou padre aqui e trabalho. Hoje, a minha função é trabalhar com a juventude do estado do Paraná, né? uhum. Então, é legal você fala assim, nossa, você respondeu cedo o chamado, né? Você respondeu novo. Bom, eu fui para o seminário quando eu tinha 20 anos. Realmente faz 20 anos, 20 anos atrás. Eu fui com 20 anos e eu percebi a minha aptidão para essa possível vocação ou essa possível missão quando eu tinha aproximadamente 18 para 19 anos. Não com uma clareza absoluta, né? Mas com alguns sinais de possibilidade para, né? Então, quando você fala dessa decisão, né? Bem numa fase complexa, né? Do desenvolvimento humano e até mesmo emocional,
afetivo e até mesmo da própria formação do nosso cérebro, né? Da maturação do nosso cérebro, né? Um momento bem é, de, de, de novidades, vamos dizer assim, né? Mas Sim, foi da formação da nossa identidade, né? exatamente. Eu acho legal que quando depois a gente vai estudando, né, Vanessa, e a gente vai percebendo como o ser humano é incrível e como nesse processo o jovem, porque aí, naquela época realmente jovem, a gente é capaz de tomar decisões que irão afetar literalmente toda a história, vão nortear toda a história, né? Uhum. Imagina, nosso lóbulo frontal nem está totalmente maduro, bem na época de formação de juízo, formação de decisão, e você toma uma decisão que vai alterar toda a tua história, né? E no meu caso, uma decisão que vai tornar, ou melhor, vai tornar nortear realidades completamente ilícitas, né, de forma castrativa. Então é bem intenso assim, né? E ser feliz assim. Eu acho que é legal. Mas vamos lá, Vanessa. Acho legal você ir perguntando e a gente vai norteando aí a nossa conversa. Isso. Quando foi assim, né? Você tinha, acho que você tinha, né, que você falou 18, entre 18 e 20 anos e tal. O que foi o estalar que você falou, é isso? Eu preciso experimentar, ir por esse caminho para ver se realmente é isso que eu quero. Na verdade, foi assim. O que me atraiu a essa realidade foi um contato. Eu fiz um encontro, né? O primeiro contato foi um encontro de jovens que eu fiz, que me despertou primeiro para um contato com a palavra de Deus. A partir do contato com a palavra de Deus, olhando a vida de Jesus, através dos evangelhos, eu comecei a achar interessante o estilo de vida de Jesus. Então, o que me impactou foi o modo de vida de Jesus. E vendo o modo como Jesus vivia, eu fui percebendo que aquele estilo de vida me atraía. Então, assim, o chamado a ser bom, a ajudar as pessoas, a ser modificador da sociedade, a tentar ajudar aqueles que sofrem, aqueles que precisam, né? Então, houve ali um momento, eu diria assim, não houve um momento, mas uma série de momentos que me fizeram perceber que eu poderia viver para e a serviço dos meus irmãos, especialmente daqueles que mais precisavam, daqueles que eram mais sofridos, daqueles que eram mais necessitados. Tanto que, primeiro, eu não vim para a diocese, né? Eu fui morar e trabalhar com dependentes químicos. Né? Então, meu primeiro chamado ali, bem novinho, eu fui para uma comunidade terapêutica, muito mais desafiadora até, né? Porque eu Uhum. sentia que o meu primeiro chamado era ajudar as pessoas, né? E aí eu fui. Então, o meu primeiro chamado, o meu primeiro momento foi: eu sou chamado a ajudar alguém, eu sou chamado a fazer algo de bom no mundo e na sociedade, né? Então, essa foi o meu primeiro start, assim. Uhum. Quando você fala, eu lembro, não sei se você já leu ou se você já viu alguma coisa. Eu li muito, porque depois que eu me machuquei, eu fiquei aí 150 dias sem poder sair da cama por causa de uma perna quebrada. A minha opção foi ler. Então eu comecei a ler, além, né, do que eu já li, eu li mais. E aí eu me aprofundei um pouco numa coisa que chama Jornada do Herói. Você já ouviu falar? Não. Não. É uma jornada que o Jung coloca que está dentro do nosso inconsciente coletivo. Né? Então, através dessa jornada, da onde ela vem, né? Vamos dizer assim, o que inspira essa jornada? A gente pode colocar a jornada de Cristo dentro da jornada desse herói, que tem um sacrifício, que coloca a gente diante de um sacrifício na vida para encontrar qual é a nossa missão, qual é o nosso tesouro, né? Tem autores que colocam isso como não tem nenhuma tradução, né? Esse autor não consegue nem traduzir, a gente não consegue traduzir para o português o significado da palavra, que é bliss, que é esse brilho interno, esse tesouro que tem. Nessa jornada, tem algumas fases.
E a primeira delas é escutar o chamado. Então, o que que acontece? No mundo de hoje, nesse mundo onde a gente é colocado diante de um perfeccionismo irreal, muitas vezes a gente acaba escutando um chamado que não é o chamado do coração. Então a gente vai se perdendo, né? Porque aí a gente vai buscando esse chamado que é um chamado, vamos dizer assim, do mundo, mas não é o chamado que realmente é aquele que toca a nossa alma. Uhum. E isso gera uma série de complicadores na nossa vida, porque quando a gente segue um caminho que não é nosso, a gente não vai ter sentido. Eu não vou, que nem você falou, viver nisso, nessa castração, né, que você colocou ali atrás, e Uhum. viver feliz, Uhum. né? Por que que vive feliz? Porque é a missão. Uhum. Se não é a missão, se não é o chamado, se não é aquilo que você veio cumprir no mundo, você vai ficar infeliz. E daí vai ter depressão, daí vai ter ansiedade, daí vai pensar em suicídio, daí e assim por diante, uma série de coisas, porque a vida vai perdendo a motivação, né? Então, assim, uma das ideias de chamar você aqui era justamente para estar mostrando um pouco sobre isso. O quanto que é importante a gente deixar um pouco o que o mundo diz e escutar o nosso coração. E muitas vezes, para escutar o nosso coração, a gente precisa fazer o caminho da espiritualidade. Eu diria que 99%. Uhum. Independente de religião e tudo mais, a gente precisa fazer um caminho dentro da nossa espiritualidade. E foi isso que você foi buscando. E aí, dentro da Igreja Católica, seguindo a sua missão, você foi norteando aí vários caminhos, né? E como é que foi chegar aí onde você chegou hoje? Que hoje você cuida dos jovens do Paraná, né? Então, isso que você falou é muito interessante. Porque quando nós temos essa ligação com o transcendente, é legal você falar essa questão da espiritualidade, porque ninguém vive sem espiritualidade. Por mais que às vezes as Não. pessoas falam que não acreditam em Deus, existe alguma coisa que acredita, mesmo que não seja em Uhum. Deus, né? Há essa necessidade do transcendente ou algo em que a pessoa tem essa realidade. O meu trabalho com os jovens foi assim. Na verdade, eu tenho uma questão de linguagem. Eu acredito que o que Deus usou em mim para trabalhar com os jovens foi uma questão de linguagem e uma questão de abertura para o diferente. Eu nunca tive dificuldade com o diferente. Isso é muito meu. Eu tenho facilidade de conversar com todo mundo, de acolher todo mundo. O Verdade. bispo sempre fui assim, eu nunca tive problema. Embora, antes de ser padre, antes de me converter, eu sempre tive as pessoas com quem eu tinha mais proximidade. Mas eu nunca tive dificuldade com o diferente. E quando o bispo me convidou, ele me fez essa proposta e eu aceitei porque dentro da nossa questão de padre, a gente faz o voto de obediência. Então, Gustavo, você vai trabalhar com isso. Então, tá bom, vamos assumir isso como missão. Eu abracei a causa e comecei a me aprofundar dentro disso. Então, além do carisma que é próprio meu, eu também procurei me aprofundar enquanto estudo. Aí foi quando eu fui fazer especializações. Eu fiz uma especialização em São Paulo por 3 anos. Eu fui fazer um estudo, fiz 2 pós, uma em Maringá e uma em Astorga, para também entender a questão de linguagem, no sentido de como eles vão entender o que eu estou falando e como eu vou entender o que eles querem representar para mim, o que eles querem falar para mim, né? E como eu posso transmitir Deus para cada um deles. Porque assim, Vanessa, você que atende e você que trabalha com jovens, muitas coisas eles falam sem dizer, não é? E quantas juventudes nós temos hoje? Então, eu percebo que a linguagem universal é o amor. Então, falar de Deus para o jovem hoje é falar a linguagem do amor. Parar de rotular todo mundo, parar de falar do que é errado, parar de falar do que leva para o inferno, parar de falar do que é culpa e simplesmente acolher. Então, assim, o meu trabalho com a juventude, eu acho que talvez por isso que eu tenho uma facilidade, ou talvez por isso que a minha missão para mim é prazerosa, porque o meu foco o meu chamado é amar. O meu chamado é acolher, e o meu chamado é mostrar para cada um deles que existe um Deus que ama. Depois a doutrinação, depois se eles vão querer ser católicos ou não, depois se eles vão querer seguir Jesus ou não, aí é outra história.
Aí é um trabalho, Deus vai trabalhar no coração deles, né? Mas eu vejo que hoje o trabalho com a juventude e um trabalho de espiritualidade com eles não se parte mais de uma catequese ou de uma doutrina, mas se parte muito mais da experiência pessoal. Então, o quanto eu sou capaz de amar aquele jovem e o quanto eu sou capaz de mostrar para ele com a minha vida que aquele amor é verdadeiro, né? Então, o meu trabalho com a juventude, ele foi realmente assim, primeiro, um chamado de obediência, aí vai a fé, aí vai assim, a minha missão como padre de entregar a minha vida ao serviço, isso é aquilo que Deus me chama, que é uma busca de comunhão com Ele e a serviço aos irmãos, e por muito tempo foi com os dependentes químicos, depois numa paróquia e agora com os jovens, e esse colocar-se a serviço crendo que a graça de Deus se manifesta. Aí você estuda para isso, que Deus também, a graça supõe a natureza, mas a gente também tem que estudar para isso, né? Mas eu acredito muito, Vanessa, assim, que aquilo que é muito, aquilo que é pessoal, eu percebo que eu tenho uma aptidão para, não apenas porque é uma obediência, mas há algo pessoal, É um dom. um dom. Eu acredito que meu trabalho com a juventude é muito por essa capacidade, eu sei que é meu isso, eu não falo por orgulho, porque a gente também tem que ser verdadeiro. Sim, sim, sim. O fato de eu não ter preconceito, de eu não ter dificuldade de acolher, de eu não ter dificuldade em trazer para dentro do coração qualquer tipo de pessoa, faz com que o trabalho seja mais fácil. Porque tem gente que não consegue, né? Trabalhar com jovem. Então, assim, para mim, trabalhar com eles é uma alegria, sabe? Porque eles são ousados, eles são corajosos, eles são destemidos, eles têm sonhos, eles têm ideias. Eles dão trabalho, mas quem não dá, né? Então, a coisa vai Sim. acontecendo e eu vou permitindo que as coisas... Claro, você vai pondo os limites quando necessário, porque também o limite é amor, né? Mas eu vejo assim como um grande projeto, um grande sonho de Deus, sabe? Um grande desejo de Deus de chegar a todos. Então a gente vai levando também com carinho, com amor, né? Para que a coisa aconteça. É muito importante essa colocação sua sobre o amor, né? Essa semana mesmo eu atendi um adolescente e eu sempre tenho a primeira consulta. Ele tá lá, 14 anos, tem uns com 14 anos que ainda gostam de brincar, e tem uns com 14 que já fala de sexo. Então, né, a primeira consulta você não vai saber. Então, eu sempre me posiciono assim: olha, você tem 14 anos, aqui nessa sala tem jogos, e também tem a minha posição de só te escutar no que você necessita dizer. Como você quer ser tratado? Como uma criança que ainda gosta de brincar, né, um pré-adolescente, ou você quer ser tratado como um jovenzinho, né, um moço já? E aí ele olhou para mim e falou assim: eu posso ser tratado como um homenzinho aqui já? Porque tô de saco cheio de ser tratado como criança. Então, esse posicionamento de você não julgar, né? E aí você vai abrindo um espaço para que eles cheguem até você. Sim. Né? Essa coisa do amor é muito importante, essa fase da juventude que não tem esse lugar para eles. Não existe esse lugar para eles. E é interessante, Vanessa, você falar isso, porque historicamente, agora que nós estamos conseguindo ter um espaço para a juventude, né? Quando a gente começa a estudar, até Uhum. mesmo na ciência, na psicologia, na sociologia, na antropologia, a juventude sempre foi, né, um momento de muita indecisão, né? E essa empatia que você criou, Aborrecência, né? Eu sempre odiei esse título, aborrecência, né? e aí não se valoriza um tempo tão rico e tão especial que, como você dizia no começo da nossa live, que define toda a história. Então, na verdade, é o tempo mais importante quase. Não digo que é o mais importante, mas é um tempo muito importante porque define depois muito da nossa história, né? A má Sim. vivência da adolescência e da juventude ali, por exemplo, no meu caso, uma escolha errada nesse tempo, hoje eu seria um adulto infeliz, né? Se hoje eu sou um padre que trabalha, que vai, que é realizado, que é feliz, que tem um contato com as pessoas, que vai... É porque lá naquele período não é só graça de Deus.
Eu creio profundamente na gratidão, porque eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu sou consagrado a Deus. Mas também, humanamente, eu fiz uma experiência de uma escolha, né? Então é legal isso que você fala da empatia, né? Como você quer ser tratado? A gente nunca pergunta, às vezes, né? E a gente vai, e os pais vão tratando, né? Como acha que a pessoa quer ser, né? Então essa questão da empatia, do amor, isso é fundamental no trabalho com a juventude, com certeza. Isso que você falou de como a gente olha para a nossa adolescência, né, para a nossa juventude, no trabalho com mulheres, a gente fala sobre a donzela, né, que é essa adolescente que está dentro da gente, né? E nos meninos é o príncipe, né? O herói, né? Daquela faixa etária dos desenhos, vamos dizer assim. É um arquétipo, é um símbolo que está lá no nosso inconsciente coletivo. Uhum, uhum. E o quanto eu percebo que essa faixa não foi acolhida. Na nossa faixa etária, que as mulheres de 39, 40 anos, quando a gente começa a trabalhar isso com elas, vamos ver o que está acontecendo, onde está travado na sua vida, o que é. Bingo, é lá, sabe? É essa donzela que não foi acolhida, que foi reprimida, que não pôde expressar a sua criatividade, que não pôde expressar a sua vontade, né? E aí, o que acontece na vida adulta? Tem dificuldade de ter, que nem você falou. Ah, eu gosto de trabalhar com jovens porque eles são ousados, né? Eles têm coragem. Então, essa parte, quando a gente não encontra um acolhimento na nossa fase para expressar essa coragem, para expressar essa ousadia, quando chega lá na vida adulta, que eu tenho que tomar decisões, não consegue tomar. Por Exatamente. isso essa fase é tão importante, né? Importante. De ser acolhida, de ser olhada, né? E aí você falou a questão do estudo sobre essa faixa etária. Realmente, quando eu fiz psicologia há 15 anos atrás, tinha apenas assim, não tinha muitas literaturas sobre essa fase. Tinha só uma fase, um livro que inclusive eu li que chama Adolescência Normal, onde onde fala um pouco sobre essa depressão na adolescência, essa dificuldade de se colocar no mundo e tudo mais, né? Hoje a gente já começa a encontrar mais Uhum, literaturas. uhum, uhum. No entanto, é muito vasto, né? Semana passada mesmo chegou um para mim, um adolescente falou assim para mim: acho que eu sou pansexual. Eu, o que é Uhum, isso? uhum. Porque é uma nomenclatura nova. Aí eu tive que. Falei, então você me explica, porque eu sou velha, né? Vamos dizer assim, perto de você eu sou velha, eu não sei o que é isso, por favor, me explica o que é isso, porque eu preciso entender, né? Então, assim, é tudo muito novo também, né? Para nossa geração, nós temos a Uhum. mesma faixa etária, para Sim, nossa geração, para lidar com eles também. São choque de valores. sim. E E aí, dentro, se eu não tenho esse amor no coração, e dentro da realidade espiritual e dentro da realidade da religião, isso ainda se torna um desafio muito maior, né? Porque, assim, é necessário trabalhar com todos aqueles que chegam até nós com uma acolhida respeitosa. E há há uma, como que eu poderia dizer aqui para não me tornar, colocar a palavra errada, né? Há uma resistência à igreja e há um preconceito à igreja. Porque a igreja, muitas vezes, as pessoas da igreja, vamos usar assim, muitas vezes age com preconceito com aqueles jovens que chegam até ela, né? Então é interessante você falar isso também, porque, por exemplo, no meu caso, todos os jovens que chegam até mim e apresentam essas novas nomenclaturas e novas realidades que realmente eu preciso estudar. E muitas vezes eu falo, ó, peraí, vamos realmente juntos aprender isso daí? Vamos, me explica, eu faço que nem você, me explica. Você pode me explicar? Eu acho legal que a gente acaba ganhando esse jovem porque ele percebe que realmente nós temos interesse. Não é porque nós estamos sendo pejorativos, não, nós queremos aprender, eu quero mesmo. E Deus não exclui esse jovem. Eu acho legal isso porque Deus realmente não exclui esse jovem, né? Então, quebrar essa barreira entre o divino e a realidade desse jovem,
quebrar a barreira entre o amor de Deus e esse jovem, ou entre aquilo que ele vive, mostrar para ele que a vivência dele é uma coisa e ele é outra, quebrar a barreira entre o que ele é como pessoa e o que ele vive é outra. Na religiosidade, na religião e na espiritualidade, isso é um desafio, né? Mas é importantíssimo, porque nenhuma pessoa deixa de ser amada por aquilo que faz. Deus nunca nos deixa de amar por nada que fazemos. Isso é incrível, né? E trabalhar com jovem, isso já é outro desafio, que eles acham, Deus me ama, minha mãe falou que eu vou para o inferno, que não sei o quê, Deus vai me punir. Então, a cultura e a nossa... Essa cultura de um Deus punidor, né, padre, Demais. é muito difícil de você. Eu vejo com as mulheres também, às vezes, mulheres que se viram em situações muito difíceis, que acabaram, por exemplo, abortando, né? E aí é óbvio, eu, Vanessa, jamais faria isso, né? Eu tenho meus princípios, os meus valores. Mas quando eu me coloco no lugar daquela mulher que precisou viver aquela situação, eu tenho que olhar com outros olhos isso. E Claro. aí, esse Deus punidor vem muito sobre essa mulher, gerando nela um sofrimento, às vezes, muito maior, né? Porque aí, além do que ela fez, né? Vamos dizer assim, Já que daí viveu. passou-se anos, a maturidade vem, e daí ela começa a falar, poxa, né? O meu filho teria tal idade, seria tal coisa. Aí começa a vir esse Deus punidor também. E aí, quebrar isso é muito difícil, né? Uhum, uhum. Muito, muito Vanessa, difícil. deixa eu só mandar um oi aqui, ó, pro Vinícius, que está aqui na live, o pessoal aqui de Mandaguaçu. Aí sim, hein, Vinícius? Tô Depois vendo a eu vou te Fran. visitar. A Franciele também está aqui, ó, que legal. Então, É, Vanessa, uma coisa que é legal você falar, no início do meu ministério, né, há 9 anos que eu sou padre, eu atendia as mulheres, as jovens moças nas comunidades terapêuticas. E quando você fala de atender mulheres que tiveram essa realidade, e aqui eu não quero falar dos motivos, tá? Eu atendi uma e ela havia cometido mais de 6 abortos. E ela chegou para mim e falava assim: eu não sou digna de estar aqui, eu vim porque a irmã pediu para que eu viesse. Eu falei: não, então você não precisa estar aqui. Eu não quero, quem sou eu para, né? Aí é aquele jogo, né? Você sabe que a pessoa, né? Aí eu falei assim: olha, o meu único desejo é acolher você. Eu não estou aqui para te condenar. Quem sou eu para te condenar? E ela falou assim: mas eu fiz um crime. Eu falei assim: mas quem? Eu não sou seu juiz, eu não sou o juiz do meu irmão. E ela falou assim: mas você não vai? Eu falei assim, e foi a conversa. E ela falava assim: eu escuto o choro e vejo as minhas crianças correndo por aqui, né? Porque ela teve um filho e ela imagina o rosto dos filhos, tal, né? Aí eu olhei para ela e falei assim: qual é o teu maior medo? Ela falou assim: de que Deus não me ame. Aí eu abracei aquela mulher e a única coisa que eu fiz, eu abracei e falei assim: olha, sinta que esse abraço é um abraço de Deus, né? A mulher começou a chorar tanto e ela falava assim: o meu maior medo, né, era que Deus jamais pudesse me dar um abraço. Então você vê, e ela tem a nossa faixa etária. É que nosso período, acho que ai, que estranho falar assim, né, Vanessa? Nunca imaginei que nós fôssemos falar isso. Ah, nós só temos 40 anos, pelo amor de nós Deus. estamos tão mais lindos, né? Por favor. A gente nem usa gravata, você não usa aqueles vestidos que, né? É assim que a gente vê as pessoas com 40 anos, né? Mas para dizer assim, nosso tempo foi um tempo de muita mudança, né? E dentro da igreja, nós passamos do Deus punitivo e castrativo para o Deus de misericórdia. Só que os resquícios ainda se encontram muito presentes, né? Então, nós trabalhamos, você e eu trabalhamos ainda com os adultos, jovens adultos, que estão no ecoar dessa estrutura, né? Só que os jovens já entraram no ponto oposto. Então, nós encontramos um Que daí também é laxismo. perigoso. É, sem espiritualidade e é uma vivência absurda do laxismo, né? Mas por isso que eu falo, é o amor à linha, é o amor à linguagem. E aí é o canal, porque o amor é a linguagem universal capaz de curar todas as feridas, né? Eu não tô vendo se tem perguntas, tá? Tá, eu tô de olho, não apareceu nenhuma pergunta ainda, não. É tão complexo isso, né?
desse Deus punidor, entender isso, né? Eu me deparei com isso quando aconteceu a separação do meu casamento, que era algo que eu achei que ia ser para a vida inteira, né? E aí aconteceu, foram 18 anos juntos, namoro e tudo mais. E graças a Deus, na época, o padre daqui, ele foi muito sábio comigo com relação a isso, porque eu não conseguia ir na igreja, eu não conseguia tomar comunhão, eu não me permitia Uhum, fazer isso, porque eu uhum. achava que não Nossa, dava, foi mal. né? Uhum, É, e aí ele foi muito sábio comigo, ele trabalhou bastante essa questão desse Deus de amor, desse Deus de misericórdia, né? E assim, chegou uma época, no começo eu ia confessar toda semana para poder comungar. uhum, uhum. E aí chegou um dia que ele falou assim: "Não me aparece mais aqui, que eu não vou mais te ouvir. Some daqui". Eu credo. Gente, ele não precisa disso. Será que tudo que eu tô falando para você, você não tá entendendo? Ai, meu Né? Deus. Eu sei que cada caso é um caso, esse era o meu, né? Então, Sim, assim, são situações que eu acho que são crenças limitantes dentro da limitantes. própria igreja Hum, que nos impede de encontrar esse Deus que é misericordioso e que pode sim trazer para a gente esse acolhimento. uhum, uhum, Não é o que hoje de manhã, aqui em casa, a gente estava conversando uma situação. Eu falei, eu não lembro exatamente o que foi que eu falei, mas era de uma coisa assim errada, sabe? Aí minha mãe virou para mim e disse assim: "Filha, mas Deus vai querer todos os filhos deles. Não importa o que aconteceu. Não importa o que essa pessoa fez. Deus vai querer ele do mesmo jeito". E é por aí, né? é. E é interessante, quando a gente fala de vocação, Vanessa, essa questão, quando a gente fala de crença limitante, muitas pessoas não respondem o seu chamado, seja como padre, como religiosa, como missionário, como pregador, como qualquer coisa, muitas vezes por uma crença limitante, porque acredita que deve ser perfeito para responder. E esquece que com Deus a perfeição, ou melhor, o caminho é o processo para chegar na perfeição. Né? Então, por exemplo, quando eu fui, estou falando isso porque a gente está falando de culpa, falando de indignidade, Uhum, sentir indigno. Meu uhum, Deus, eu não era perfeito quando eu fui para o seminário. Você sabe um pouco da minha história aí, eu não era o cara mais santinho aí de Nova Esperança, né? O pessoal que vê fala, nossa, o Gustavo não é. Vixe Maria, não precisa falar disso agora. Mas para dizer assim, quando eu fui para deixa isso vir. lá atrás. É, quando eu fui, eu entrei e num processo eu desenvolvi uma maturidade para lidar com as minhas realidades humanas, psicológicas, afetivas, que corresponde a uma vivência de uma vocação, né? Por isso que eu falo, a Isso. graça de Deus vem de encontro com a minha realidade humana. Eu faço a minha parte e Deus sempre vai fazer a dele. Então é legal nós falarmos isso, porque é isso que você falou, olha, eu insistia. Toda semana eu estava lá, até que chegou um momento, forte impacto emocional. O padre rompeu a minha crença. Aquela bronca que ele deu, aquele chacoalhão, quebrou minha crença limitante, né? Essa é uma linguagem de coach, né? Que a gente, pelo menos foi o que eu aprendi no meu curso de coach. Essa quebrou essa crença limitante e aí eu sou capaz de mudar a chave e começar a agir de uma forma diferente. Então, no meu caso, foi assim. Eu fui recebendo os impactos, Gustavo. Peraí, você não é isso. Então começa a agir de uma forma diferente. Você pode agir de forma diferente porque você não é isso. Então é legal porque a nossa vida ela é feita de escolhas. E eu posso fazer essas escolhas sabendo onde eu quero chegar. Não é fácil, não é simples, né? Mas é possível. Então, eu acho que quando a gente fala de Deus, de vocação, de chamado, a gente tem que entender que é limitação e graça. Limitação da parte humana e graça da parte divina, né? Então, é o chamado de Deus, a decisão do homem. E assim a coisa vai acontecendo até que os dois se unem e a graça vai acontecendo. Ó, tem uma pergunta aqui. Como lidar com a falta de discernimento ou aceitação da vocação dos jovens,
Filhos de Terezinha. Tá. Aí vai Então, com assim, você. falta de discernimento e... Lê de novo. Ai, eu apaguei ela porque aquelas perguntinhas fechadas, Ah, falta tá. de discernimento e vocação, vontade. Tá. Bom, a questão do discernimento, ela é sempre um processo. Porque discernir significa estar atento. Estar atento, discernir, estar atento àquilo que eu escuto, aquilo que eu creio que é um chamado de Deus e aquilo que eu percebo que eu tenho capacidade de responder. Se Deus me chama para uma vida, eu tenho que entender se aquilo que eu tenho enquanto capacidade humana, agora, atual, é capaz de responder minimamente aquilo que eu me proponho a viver. Ou se eu tenho condições e desejo suficiente para responder. Porque pode acontecer, por exemplo, Deus pode me chamar para ser padre. E eu até posso ter a vocação, enquanto princípio interno, vamos dizer assim. Mas, humanamente, eu não consigo responder por causa das minhas feridas, por causa dos meus problemas ou transtornos. Se eu faço um tratamento, se eu faço um acompanhamento, eu consigo. Mas se eu não faço, se eu não me disponho, eu não consigo. Então a pessoa vai discernindo como? Eu vou dando um passo e vou percebendo que a resposta vai sendo realizada, concretizada. Agora, o jovem nem sempre está disposto a se colocar a caminho. Eu não sei se eu estou me expressando bem, Vanessa, então você pode me Tá, ajudar nisso. tá sim. Porque é próprio do jovem, e aí nós temos que entender uma questão neurológica. Até os 22, Vanessa, 23, que o nosso cérebro ainda não está maduro o suficiente. Porque, Acho que é 22, se eu não me engano. né? Então, Até os assim, 22. o lóbulo frontal, que é onde nós realmente tomamos as decisões, a questão do juízo, então ele ainda não está pronto para ser claro nas decisões. Então, o jovem, ele vai ser comum ele estar indeciso, ele ter essa instabilidade dentro da normalidade. Alguns realmente têm transtornos, o que realmente não permite que ele tome decisões. Quando a pessoa tem um transtorno, aí ele não consegue corresponder nenhuma vocação. Aí não é uma questão vocacional para o sacerdócio, uma questão vocacional, é para qualquer coisa que ele vai fazer. Então, por isso que é legal, quando a pessoa quer escolher uma vocação, eu falo escolher, porque assim, sinto que Deus me chama. Para quê? Quero casar. Seria muito funcional se ele procurasse uma psicóloga para se conhecer. Porque para responder qualquer vocação, eu preciso me conhecer. Me conhecendo, eu tenho possibilidade de conviver com uma pessoa para sempre, ou melhor, quanto for possível, porque a gente não conhece o outro profundamente. Então pode ser que o para sempre não seja. Mas estou apto para ter o mínimo de convivência, tenho condições de gerar vida e depois saber educar e ajudar. Isto é, a partir daquilo que é necessário, tenho condições de conviver com família, de trabalhar. Não sei se a Vanessa entende o que eu quero dizer aqui. Para Perfeito. ser padre, por exemplo, tá, quero ser padre, mas eu não quero viver o celibato. Porque se você não quer ver o celibato, então não tem condições de você ser padre. Ah, mas quero celebrar missa. Só celebrar missa não é ser padre. Você tem que acordar às 6:30 da manhã, você tem que visitar doente, você tem que atender pessoas, você tem que administrar, você tem que conseguir recursos, você tem que fazer vários tipos de trabalhos, você tem que questão de cuidar da sua casa, você tem então não é só celebrar missa, né? Você tem que celebrar casamento, você tem que atender confissão, você tem que dar unção dos enfermos, você tem que participar de reuniões, você tem que ir em prefeitura, você tem que ir em reunião. Então, é um todo. Então, o acompanhamento, o discernimento, ele acontece quando a gente para, analisa e percebe se aquilo que eu sou consegue minimamente corresponder àquilo que é ao que eu estou disposto a viver. Mais ou menos. Isso que você está falando é muito importante. Muito. Porque as pessoas ainda têm muita resistência a buscar a psicologia para o autoconhecimento. Acaba vindo para a psicologia quando já está doente, quando já está num limite. A maioria das pessoas, né? Agora, se a gente fizesse o uso da psicologia para se autoconhecer, as nossas escolhas seriam muito mais maduras, justamente por causa desse processo de discernimento.
porque daí eu ia começar a perceber o que realmente é para mim ou o que eu gosto muito e eu preciso desenvolver. E aí eu vou atrás de treinar, porque eu digo que o cérebro Exato, humano, ele pode tudo, ele exato. pode tudo, né? Então Sabe, aí eu vou buscar recursos para poder desenvolver isso que eu desejo desenvolver, né? sabe, Vanessa? Eu sempre tive vontade de cantar, por exemplo, mas eu só fui cantar quando eu comecei a treinar. Exato. Assim, desculpa o que eu vou dizer aqui, Uhum. mas eu acredito que há uma ignorância social em relação à psicologia. As pessoas acreditam, e isso é uma crença ridícula, de que psicólogo e psiquiatra são para pessoas que estão com transtorno. Na verdade, todos nós deveríamos colocar como meta o tratamento psicológico e psiquiátrico em algum momento da vida, para que nós possamos ter saúde mental. Então, na verdade, o psicólogo, na fase de adolescência e juventude, isso é prevenção de saúde, isso é saúde mental. Porque nesse momento, nós estamos passando por uma realidade pessoal que necessita de pessoas que estão ao nosso lado. Porque o psicólogo não faz por nós, mas ele está conosco. Ele nos ajuda a encontrar caminhos que muitas vezes nós sozinhos não conseguimos. Então, assim, a minha visão, né? Eu ainda espero fazer uma psicologia pelo menos antes dos 50 anos. Porque primeiro para mim, eu acho que o psicólogo faz um curso para si, eu acho que isso é importante. Depois para ajudar os outros a se conhecer mesmo. Então, por exemplo, um adolescente que está ali, quantas possibilidades um adolescente tem? Por exemplo, esses dias eu assisti um videozinho e eu achei muito legal. O cara falou assim: as pessoas querem ser padre. Ou então a pessoa quer ser médico, por exemplo. Quer ser médico. Essa era a frase, não deve ser padre, não. A pessoa quer ser médico, mas ele não sabe que ele pode ser dono de uma clínica, por exemplo. Porque ele não é aberto para ele essas possibilidades. Um psicólogo pode mostrar que ele pode ser inúmeras coisas, só que na cabeça dele, ele só consegue enxergar uma porque foi colocado aquilo. Ou por questões familiares, ou por questão cultural, ou por questão até mesmo social. E o mundo tem tantas possibilidades, né? Que você fala da música, né? Eu só fui cantar depois que eu fiquei mais madura. Gente, quantas aptidões nós temos? Quantas inteligências nós temos, Vanessa? E nós não desenvolvemos. Números. A gente usa 3% do cérebro. 3%, né? Eu acho O que eu estou Jung usando fala que muito. 97, ele fala assim, sendo modesto, ele diz, sendo modesto, 97% nossa, de nossa está no inconsciente. Ou seja, a gente não acessa nem 3% do que realmente a gente é. Pensa, pensa. Então, assim, eu creio firmemente que a graça da psicologia, com a graça de Deus, a ação do Espírito, torna a pessoa, como que eu poderia dizer assim, extremamente plena e realizada. Eu acho que são ciências, assim, não que as outras ciências não são fundamentais, são, iluminam, mas é porque a psicologia ela é capaz de ir tocando em áreas da vida que vão desbloqueando para que a gente chegue nas outras, entende? Então é que eu sou muito fã mesmo, né? Então eu acredito muito nisso. E atendendo as pessoas, eu vejo que me falta muito as ferramentas, né? Porque eu atendo muito aqui. E eu percebo como faz falta as ferramentas para isso. E atendendo os jovens, muito mais. Coisas simples, né, Vanessa? No discernimento vocacional, então, quantos jovens querem ser padre, querem ser religiosos por fuga? Gente, a vocação religiosa, a vocação sacerdotal, jamais. Os grandes problemas que nós temos na igreja hoje são frutos de fuga, frutos de pessoas que não seriam outra coisa fora e buscam refúgio dentro. Vocação Gente, não eu é já fuga. tirei. É muito importante o que você está falando, Gustavo, mas o pessoal está colocando aqui para eu tirar a pergunta, mas eu já tirei a pergunta. E Então pergunta, deve estar gente. aparecendo só para vocês. A pergunta que a gente lá atrás, que a gente Nossa, respondeu.
Aquela que nós não estamos vendo faz tempo? Aham, pois é. Mas isso que você está falando, padre, é muito importante. Muito. A, a, os grandes problemas, assim, você colocou no contexto da igreja, né? É por conta de não olhar, né, para o que realmente necessita, Aham. É. né? O que realmente é sua vocação. Daí ela vai para um sacerdócio para uma fuga, né? E aí? Não se realiza e ainda atrapalha a vida de todo mundo. Mas isso também em outras áreas, né? Mas num sentido vocacional, é muito importante, gente. Olha, quem tem o desejo, quem sente o chamado, é muito importante entender que a realização pessoal se dá à medida que eu respondo aos desejos do coração de Deus. Será que saiu? Acho que agora saiu. Acho que Né? sim. Mas vocês não precisam ver minha cara, não. Vocês escutando a minha voz já tá bom demais. Eu acho que agora saiu. Mas Ai, você sabe que dentro da igreja, eu vejo muito assim, eu já sofri muito com isso, inclusive, essa dificuldade das pessoas entenderem essa inter-relação entre a psicologia e a espiritualidade, a fé, né? Hoje a ciência não nega mais que a fé, a oração ativa sim, glóbulos do nosso cérebro que nos ajudam à cura, né? sim, Que é fundamental. Isso não é negado mais pela ciência. Porém, a gente ainda vê resistência em algumas sim. partes da igreja, vamos colocar assim, de aceitar a ciência, de aceitar aquilo que é técnico, aquilo que pode auxiliar no processo de encontro da pessoa com ela mesma, com a própria essência dela. Você sabe que eu fiz uma live há uns meses atrás com alguns médicos, né? Não sei se você chegou a ver, acho que não, mas que faz Eu tempo. vi, Então, eu e vi foi, uma, duas, três. e foi muito bonito, porque nós falávamos muito disso, né? Porque, gente, se nós falamos que nós temos doenças psicossomáticas, não é? Se o nosso corpo, Uhum, 97% das nossas doenças são fruto daquilo que nós somatizamos a partir daquilo que temos aqui, né? E se nós uhum. cremos que a nossa espiritualidade ativa as nossas questões neurais, estão ligadas a muitas partes do nosso cérebro, é sinal de que a ação do divino acontece e age no nosso corpo. Eu acho muito interessante porque existem vários livros e vários documentos da igreja que falam que a fé e a razão caminham juntos. Isto é, a fé e a ciência, elas são duas asas que nos levam para próximo de Deus e para próximo do irmão. Então, são coisas que precisam estar juntas. Nós não podemos dissociar de forma alguma. Eu sempre falo aqui, Exato. pessoal, vocês podem vir me procurar o tanto que vocês quiserem, eu vou rezar um monte para vocês, mas nunca deixe de tomar medicamento. Deus criou a medicina, então o caminho é junto, entende? Ah, Deus me curou, ótimo. A hora que o médico falar, agora você está liberado, vai fazer o exame, se você foi curado, Deus te curou, eu acredito na cura, eu acredito que Deus faz milagres, eu creio, senão seria padre. Mas o exame vai provar isso, o exame vai provar isso, e aí você até vai edificar o médico e a tua fé com o exame. Ó, tá aqui. Como eu tenho inúmeras Tanto é pessoas que que para se provar que há um milagre, precisa se fazer precisa. trocentos pesquisas e Isso, Deus. exames para se provar que é um milagre, né? Exatamente. E não é lindo quando você pode falar, olha, realmente não foi apenas uma questão de sugestão. Não, realmente foi fruto da minha oração, foi fruto da minha fé, da oração dos meus amigos, da minha igreja, da minha comunidade, e também foi fruto do médico que me acompanhou. Nós também não podemos deixar de lado todo o trabalho de um homem ali que estudou anos, uma mulher que estudou anos e anos e me acompanhou. Eu acho que é uma falta de respeito até, sabe? Dizer que o médico não ajudou. Sabe? Sim, é tudo junto, né? É, quando aconteceu comigo que eu quebrei minha perna no Peru, né? Não sei se você ficou sabendo. Eu tive que Não. vir do Peru para o Brasil com a perna pendurada, né? Perna em pé. Ai, não, E gente. eu falo que foi o momento que eu mais vi a presença de Deus. Porque a cada. Pensa, primeiro eu quebrei o pé num lugar desconhecido, onde eu não conhecia ninguém. Outro país. Aí a enfermeira que me acompanhou
do lugar que eu tava, que era Urubama, no pé de Machu Picchu, né? Que o hotel que eu tava era bem pertinho de Machu Picchu. Até Cuscos, que é onde tinha hospital, porque onde eu tava não tinha hospital, né? Ela foi segurando na minha mão até chegar no hospital. A hora que chegou no hospital, ela falou assim: agora eu vou te entregar para as pessoas que eu confio. Pode ficar tranquila. Olha só. Então, assim, eu fui recebendo colo das pessoas e eu ia dizendo assim, gente, só pode ser Deus. Porque todo mundo tipo, eu brasileira, eles se esforçavam para falar, embora eu entendesse Uhum. tudo que eles estavam dizendo, Ah, se esforçavam para uhum. falar comigo na minha língua. No Olha só. aeroporto, eu precisava das pessoas porque elas tinham que me carregar, não podia pôr o pé para baixo. Uhum. Uhum. Cada um Uhum. que me carregou, eu falava assim, gente, só pode ser Deus. E aí, a hora Uhum. que eu cheguei aqui no Brasil, o médico que me operou, que estava de plantão, era especialista no que tinha acontecido comigo. Nossa. Não é obra de Deus, Sim. Então, eu mas digo é assim, a ciência também. exato. O que eu acredito é o seguinte, sabe, Vanessa? Na história da Bíblia, a palavra de Deus, ela nunca tira aquilo que é extremamente humano do que é divino. Nós vamos entender que história e fé, elas estão juntas. A gente tem que parar com essa ideia de um Deus dissociado da terra. Deus se encarnou e se fez homem para mostrar para nós o quanto ele ama aquilo que criou e aquilo que fez. Então, eu acho legal nós falarmos que vocação, por exemplo, é isso. Vocação significa Deus que eu me sinto profundamente humano. A minha alegria de servir a Deus de ser padre é que eu sou um homem profundamente com meus sentimentos, com as minhas vontades, com os meus desejos, e eu quero ajudar outros homens, outras mulheres, outras pessoas, porque eu creio que existe um Deus que ama a humanidade. E isso que você falou é lindo, porque veja bem, Deus usou de outros homens, outras mulheres, para mostrar para você que ele te ama profundamente. Não apareceu um anjo. Exatamente. Eu falo que esse negócio de identificar com muita espiritualidade desencarnada, eu digo, desencarnada em que sentido? Ah, apareceu um anjo, que bonito, acho legal. Eu não quero que apareça para mim, porque eu ia sair correndo, tá? Mas assim, não, deixa quieto. Tem gente que gosta, eu acho legal, que bonito se aparecer para alguém, tudo bem, mas para mim não precisa. Eu prefiro que apareça, por exemplo, pessoas como esse médico especialista. Nisso eu vejo um Deus que me ama profundamente, que pensa nos mínimos detalhes, que colocou um especialista, sabe? Eu vejo assim, as pessoas acham que são coisas assim, ah, padre, olha, Deus, ele conhece todas as coisas e sabe dos mínimos detalhes. Então, por exemplo, quando Deus me chamou lá em Nova Esperança, no meio dos meus amigos, com outros rapazes muito mais rezadores, muito mais santinhos do que eu aos olhos do mundo e aos olhos dos homens, é porque ele sabia que, primeiro, se eu tivesse permanecido em Nova Esperança, eu teria perdido a minha alma. Porque eu ia me perder mesmo, porque eu era tranqueira. Então ele me tira de lá primeiro para salvar a minha alma. Depois porque ele sabia que a minha personalidade, aí entra toda a questão psicológica, que a minha forma de me expressar, que a minha forma de ser serviria como instrumento para outras pessoas. Então, se quem está assistindo essa live entender que vocação é responder a um apelo de Deus do jeito que se é, aberto às mudanças. Gente, a Aritéia, se você contar alguma coisa. Olha, a Aritéia deve lembrar disso. Eu tô Ari- só esperando, tô vendo só as pessoas da nossa gente, época aparecer aí. gente, faz tanto tempo que eu não vejo a Aritéia, meu Deus do céu. Não, e a Aritéia não muda. Você já viu uma foto dela? Ela é a mesma. Apesar que você também não mudou. Igualzinha, né? Ah, não, assim, né? Mesmo, mesmo. Você Né? também não mudou. Nossa, eu dei uma melhorada. Você parece o mesmo. Eu dei uma melhorada, se não fosse essa barba. Mas então, Não, melhorou, melhorou, melhorou. melhorar. Mas você já era assim, em destaque. Nem vem. Já era meia boca. Então, assim, olha lá, ó, só tô ouvindo, né? Não, para dizer assim que essa é a beleza de Deus, essa é a beleza da espiritualidade, de perceber que Deus está no meio de nós em tudo, de Deus que ele não é um Deus castigador, Deus não é um Deus carrasco, não faz acepção de pessoas. Eu acho legal nós falarmos isso, porque as pessoas, elas fazem assim, uma dissociação entre
mundo e céu. Gente, vamos viver o céu agora. Não que não existe céu e eternidade, ela existe e eu busco isso todos os dias. Por isso eu sou bom e quero ser melhor e busco a santidade com todas as minhas forças. Mas se eu não me irmão agora, se eu não ajudo meu irmão agora, se eu não me dou agora, se eu não faço o meu melhor agora, não tem sentido, né? E para isso que Deus dá os profissionais e tudo mais, né? Então, assim, ouvir você falar e dar o seu testemunho agora, essa questão que você fala da sua perna, isso para mim, entendeu? É ver Deus que age em mim e age também através de mim. Que nem esse médico, né? Exatamente. É Deus agindo através dele, nas pequenas Sim. coisas, né? E ele foi maravilhoso em todo o meu processo de recuperação depois. Se tivesse sido outro médico, talvez não teria sido tão intenso, porque depois eu fiquei com medo de andar, né? Sim, Eu ficava com medo de andar, porque foram que é 12 normal. pinos, então eu ficava com medo de andar. E ele foi incrível. Ele chegou, eu cheguei um dia de amuleta no consultório, ele olhou para mim e falou assim: se você aparecer na próxima consulta com essa muleta, eu jogo pela janela e quebro sua perna de novo. Ai, gente, Saí do consultório sem a muleta. é só forte impacto emocional, né? Ó, tudo é forte impacto comigo. Pra eu aprender tudo no impacto, assim, no pá. Ai, meu Deus. Esse coisa boa, Mas nós gente. estamos a 4 minutos de terminar a live. Foi muito gostoso te rever, conversar com você. Ah, nossa, ó, você tá em Nova Esperança, certo? Uhum, Eu costumo ir para sim. Nova Esperança de vez em nunca, mas eu vou. Nós temos que Uhum. combinar. Vamos combinar um dia da gente se ver pessoalmente. Eu acho que é muito Vamos sim. válido, né? Válido trocar as experiências. E eu, sim, eu queria dizer que eu estou muito feliz de ver a pessoa que você se tornou. De verdade, sabe? Eu tenho visto o seu trabalho, né? E eu percebo, assim, que como é gostoso, gostoso, eu falo isso, é prazeroso perceber o quanto bem você faz para as pessoas, porque você ajuda as pessoas a encontrarem aquilo que elas são de fato. E isso é fazer as pessoas felizes, isso é fazer as pessoas realizadas, né? Maravilha. E isso, não, sério, né? E é bonito porque isso é divino, sabe, Vanessa? Isso é divino. É, fazer a pessoa encontrar aquilo que ela é divino. Então, sabe, que Deus te abençoe. Fiquei muito feliz de poder participar dessa live contigo. Estou orando pela sua missão, pela sua vocação. E pode ter certeza que, quando de oportunidade, vou começar a encaminhar o pessoal para você aí. Olha, Pode. Arité, ainda bem que está acabando. Se tivesse mais 10 minutos, ela contava tudo. Ainda bem que está acabando aqui. Sim, ó, Psicologia psicologia também é uma missão. é uma missão, é uma vocação. Minha prima, Débora, linda. Nossa, que saudade desse povo todo. Deus abençoe, minha irmã. Obrigado por tudo. Conte comigo. Estamos aí à disposição. E que, se Deus quiser, logo, logo vamos nos encontrar pessoalmente para poder Vamos participar. sim. Logo eu te chamo para a gente fazer algum outro tema por aqui, que eu gosto demais de conversar assim. Quando quiser. Estou à disposição. Gratidão, gratidão, Amém. gratidão. Gratidão. Beijo. Fique com Beijo. Deus. Tchau, tchau. Amém. Tchau.